Oi, minha gente! Mais um vídeo por aqui. Espero que vocês estejam tendo um bom final de semana. Coragem para você que é torcedor de algum time brasileiro, porque ou você pode ser campeão brasileiro ou você pode cair para a segunda divisão. O negócio tá bom no futebol brasileiro, não necessariamente para todo mundo. Mas não é sobre isso que vamos falar aqui neste vídeo de hoje. Já peço a você que está chegando por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente fala de PSG, um pouquinho de futebol francês e também futebol italiano. Deixa o like no vídeo, super me ajuda e não custa nada. E também deixa aqui seus comentários. Eu ia falar um pouquinho do PSG, da vitória do PSG 3-0 em cima do Reims, jogo que aconteceu no sábado, no meu vídeo de pós-rodada, quando eu falo de quem clareou e de quem apagou no final de semana. Porém, teve uma declaração do Luiz Henrique que foi bastante forte, que teve bastante burburinho em cima dela, e por isso que eu vou fazer um vídeo separado falando da vitória do PSG e depois solto um vídeo com o meu clareou e apagou da rodada, aí obviamente só falando do futebol italiano. Beleza? Vamos lá, o PSG ganhou por 3-0, se tornou líder do campeonato francês pela primeira vez, tem um ponto a mais do que o Nice e 3 pontos a mais que o Mônaco, que é o próximo adversário, inclusive, do PSG depois da data FIFA. Foram 3 gols de Mbappé, porém, na saída de campo, o Luiz Henrique deu uma declaração que repercutiu bastante, obviamente, falando o seguinte: a primeira resposta que ele deu foi para a Prime Video, que é inclusive detentora de direitos aqui na França, de parte, não todos, mas enfim, de parte dos direitos. Foi inclusive uma resposta que ele deu em inglês e cheguei a cogitar que ele estava talvez se expressando um pouco errado, o inglês dele não é perfeito, mas depois na coletiva ele explicou um pouco mais o que ele tinha falado e, de fato, confirmou. Vamos lá. A primeira coisa que ele falou, ele foi questionado sobre que grande jogo do Mbappé, nossa, como o Mbappé é maravilhoso, mais ou menos assim. E aí ele respondeu brincando com um ar meio sarcástico, irônico, que não estava muito feliz com o Kylian. E aí a resposta completa foi: não estou muito feliz com o Kylian. Hoje, em relação aos gols, obviamente, não tenho nada para falar, mas acho que ele pode ajudar mais o time de outras formas. E aí, depois, na coletiva, ele foi questionado novamente e ele estendeu um pouco mais a fala dele e disse o seguinte: em relação a Kylian, em termos de gols, não tenho nada a acrescentar. Sabemos o valor dele. Por outro lado, peço ainda mais dele durante o jogo. Sei que ele é capaz de fazer melhor do que hoje. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, mas ainda tem espaço para melhoras. Não quero que ele se acomode com as conquistas. Ele ainda precisa melhorar e ajudar seus companheiros. E aí falou um pouco mais sobre todo mundo precisar ajudar, todo mundo precisar melhorar e tal. Particularmente, não achei que foi uma partida tão ruim coletivamente do Mbappé, independente das estatísticas. Acho que quando a gente fala de estatísticas, é muito fácil a gente só analisar pelos 3 gols, mas eu concordo com o Luiz Henrique que o Mbappé pode fazer mais do que gols. O próprio Mbappé, na saída do jogo, também falou que ele pode jogar melhor. A frase dele foi no sentido de que, humildemente, ele sabe que ele pode marcar gols mesmo sem fazer uma grande partida, mas que o que ele quer mesmo é fazer grandes partidas, jogar bem e também marcar gols. E, obviamente, é o que todo mundo quer, né? Aqui na França, a repercussão foi bastante dividida, tá? Teve uma parte que encarou, e eu encaro um pouco assim, tá? Como uma frase sem tanto peso, sem ser uma crítica ao Mbappé, e foi muito mais sabe, você instigar alguém, você tentar motivar alguém, não que o Mbappé, ele fez 3 gols, né? Então, estatisticamente, ele tem 13 gols no campeonato francês, 15 gols na temporada, é o artilheiro do time, é o artilheiro do campeonato francês. Não é que ele precise de motivação para marcar gols. Mas eu acho que o Luiz Henrique quis dar uma alfinetinha bem humorada. Quando você assiste ele falando, especialmente a primeira resposta,
ele tá sorrindo, ele tá brincando ali, falando, olha, não tô exatamente feliz com o Mbappé, hein? Então, tem uma carga muito mais leve do que eu acho que quando você lê a frase passa. Então, teve essa interpretação aqui, que é a minha interpretação. Eu, quando assisti, pensei nesse sentido, mas óbvio que tem ali uma crítica, tem ali algo a ser dito, né? Ele não falou nada do nada, né? Existe ali, eu só acho que foi mais leve do que quando a gente lê a frase, quando a gente lê a declaração. E aí, dito isso, do que ele realmente quis falar, e óbvio que ele quis falar algo, tem duas interpretações aqui, ou talvez duas linhas de repercussão um pouco sobre o que o Luiz Henrique quis falar. Tem muita gente que acha que foi muito bom ele ter falado, porque o Mbappé está na sua 7ª temporada no PSG, e, querendo ou não, ele teve muitos técnicos que não tiveram pulso firme ou que não tiveram carta branca para, de fato, dar uma cara ao time, de fato, colocar o que queriam em campo. Eram, muitas vezes, técnicos que não tinham moral para que os jogadores respeitassem ele. Então, o Luiz Henrique tem outras características, né? Ele é um técnico que pode fazer isso, que tem experiência e que tem nome para poder, de fato, falar o que ele quer. Ele ganhou do PSG uma carta branca para montar o time como ele quisesse, para se desfazer de jogadores que ele não queria. Então, eu acho bom que o Luiz Henrique se sinta à vontade para criticar, ainda que de uma forma leve, ainda que ao mesmo tempo, durante toda a temporada, desde que ele chegou aqui, o Luiz Henrique só elogia o Mbappé. Então eu acho muito bom que ele se sinta à vontade e que ele possa fazer isso, porque o Mbappé não é intocável e eu acho que, de fato, o Mbappé pode jogar mais em grupo. Repito, eu não achei que foi uma das piores partidas do Mbappé em campo, já vou falar um pouquinho sobre o jogo em geral do PSG, mas em algumas partidas, sim, o Mbappé pode ajudar muito mais, independente das estatísticas. Então, eu gosto, tá? Não me incomoda a declaração. E tem a outra parte da repercussão, de que o Luiz Henrique foi arrogante, de que você não pode, depois de um jogo que o jogador fez 3 gols, criticar o jogador. Enfim, acho que tem uma parte da imprensa tem uma proteção ao Mbappé. Existe já uma certa rixazinha entre a imprensa francesa e Luiz Henrique por conta de outros acontecimentos nessa temporada. Então, foi um pouco separado dessa forma. E repito, a minha interpretação é de que foi uma crítica leve, tranquila, e que o próprio Mbappé concorda, e que eu acho bom que o Luiz Henrique possa falar isso, e que, de fato, o Mbappé pode participar um pouco mais, não só na parte defensiva, e eu acho que participar um pouco mais do jogo coletivo do Luiz Henrique é o que o Luiz Henrique quis dizer. Não tenho achado o Mbappé especialmente fominha nessa temporada, mas é verdade que ele tem 15 gols e só tem uma assistência na temporada, sendo que, na teoria, você tem 2 noves contratados pro time, né? O Gonçalo Ramos e o Kolo Muani, ainda que, obviamente, eles nem sempre, quase nunca joguem juntos, mas você tem 9 no time e o Mbappé só tem uma assistência, então talvez ele realmente pode participar um pouco mais. Falando especificamente dessa vitória do PSG, que colocou o PSG na liderança, e atenção, você que está assistindo o vídeo, esqueceu de curtir? Não esquece, curte o vídeo. O Luiz Henrique fez algumas modificações porque ele precisou e também para poupar alguns jogadores. O Hakimi estava suspenso, então não foi para a lateral, e o Lucas Hernandes também estava precisando de um descanso. Então ele colocou o Soler na direita, a segunda vez que o Soler joga como lateral direito sob o Luiz Henrique. Fez um gol na outra partida, nessa deu uma assistência. Marquinhos Skriniar a dupla de zaga, Mukiele na esquerda, né? Ele alternou um pouquinho por conta do Carlos Soler. No meio-campo, assim, tinha os primeiros 2, o Ruiz e o Zaïre-Emery, que hoje, sábado, não fez uma grande partida. E aí, Mbappé e Ly pela esquerda, alternando um pouco, Gonçalo Ramos e Dembélé. O Gonçalo Ramos, a sensação é que ele não entrou em campo. O Kolo Muani também não tem feito grandes partidas. O 9
No 4-3-3 original do Luiz Henrique, assim, cairia como uma luva. Só que o Luiz Henrique não tá jogando no 4-3-3 tradicional dele. Nessa partida, era quase que um 4-2-2-2 e de alguma forma também não funcionou. O primeiro tempo, o PSG seguiu sofrendo com falta de qualidade na saída de bola, se perdendo quando teve a pressão muito intensa, pressão muito alta. O PSG segue sofrendo com isso. No segundo tempo, o Luiz Henrique mudou um pouquinho e aí o PSG melhorou bastante. Ele tirou o Gonçalo Ramos e colocou o Vitinha. E aí o Lee virou falso 9 e o Mbappé teve mais movimentação, teve mais liberdade. O ataque acabou se movimentando bem mais e o PSG melhorou bastante, mas não foi um 3-0 tranquilo como foi o 3-0 contra o Montpellier, o exatamente anterior à derrota para o Milan. Foi um 3-0 que até o 2-0 a sensação é que o Hans poderia empatar a qualquer momento. O Hans finalizou 19 vezes ao gol, merecia o gol, se for pela quantidade de criação, só que Donnarumma fez uma partidaça, assim, fez pelo menos umas 4 grandes defesas, e com isso o PSG venceu por 3-0, mas não foi um 3-0 tranquilo, em que o PSG controlou o jogo, como é o jogo que o Luiz Henrique quer, né? Um PSG que controle a partida, que tenha uma posse de bola criativa, mas que tenha mais posse de bola, que crie mais e etc. Não foi um jogo assim. Então, é um PSG que ainda está em evolução. Acho que o Luiz Henrique ainda não encontrou o que ele considera ideal de formação lá na frente. Os dois centroavantes, né, não estão funcionando nesse esquema que é um 4-2-4, mas que um volta para fazer o 4-3-3 para dar o equilíbrio maior, que normalmente é o Vitinha. Só que aí falta um pouco de criatividade para trocar com o Lee. Então, funcionou bem quando ele tira o centroavante, coloca o Lee como falso 9 e o Vitinha, porque aí você tem um equilíbrio do meio campo, o Vitinha continua abrindo mais pela esquerda para que o Mbappé não fique grudado, né, lá na linha lateral, mas ao mesmo tempo você traz um cara que consegue ter uma criação e uma dobradinha com o Mbappé muito mais interessante do que é o Vitinha para fazer essa posição, ou o centroavante, seja o Colomani, seja o Gonçalo Ramos, que nenhum dos dois está funcionando muito bem. Então é isso de PSG um pouco por aqui, para vocês entenderem um pouco do contexto. Temos data FIFA agora, PSG só volta a jogar contra o Mônaco na sexta-feira, inclusive, pós-data FIFA. Bem estranho, porque o Brasil, se não me engano, joga na terça-feira, né? Acho que é. E logo depois, sexta-feira, enfim. A França joga na segunda, então, menos mal, mas ainda assim. E como temos data FIFA, vou pedir para vocês deixarem nos comentários não só o que vocês acharam da declaração do Luiz Henrique, de toda essa situação com o Mbappé. E, só um detalhe, eu falei do Lee falso 9, mas muitas vezes era justamente trocando com o Mbappé, tá? Então, um Mbappé que terminou o jogo como um centroavante, praticamente o último gol dele é meio que como centroavante. Tinha anotado aqui, esqueci de falar isso pra vocês. E como é data FIFA, voltando agora sim, finalizando, deixem temas, sugestão de temas do que vocês querem ver aqui para eu tentar gravar alguns vídeos, já que não teremos futebol europeu rolando. Beleza, gente? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.